Olá, alunos Univesp, curso de Engenharia, bem-vindos. Nossa disciplina de modelos probabilísticos para computação. Nós estamos no início da disciplina, essa é a terceira aula, e nós vamos falar sobre variáveis aleatórias. Esse é um conceito muito básico em estatística, em teoria de probabilidade, e ele vai estar presente em tudo que a gente vai fazer daqui para frente na disciplina. Toda vez que a gente estiver trabalhando num contexto em que a gente vai usar ou ideias estatísticas ou ideias de probabilidade, que estão muito conectadas, a ideia de variável aleatória vai estar presente. Então, nós vamos abordar isso hoje. Variável aleatória é uma variável que está associada a um espaço amostral. Então, imagine que ocorreu um experimento, ocorreu um fenômeno, alguém olhou o resultado daquele fenômeno, a ideia que a gente tem intuitiva de espaço amostral, e a gente vai associar aos elementos do espaço amostral um valor numérico. Então, a variável aleatória, ela está associada a um espaço amostral e ela associa números a cada evento, a cada resultado daquele experimento. A gente chama a variável aleatória de discreta se os resultados estão num conjunto enumerável, tipicamente números inteiros, números naturais, um conjunto finito de números. Podem ser eventualmente fracionários, nenhum problema. Mas se é um conjunto, entre aspas, pequeno de resultados possíveis. E a gente diz que a variável aleatória é contínua quando ela toma valor em um intervalo de números reais, entre um mínimo e um máximo, mas que é um intervalo real. A gente sabe que no mundo real da informática, nos computadores, quando você olha internamente o computador, vocês têm toda essa vivência ao longo do curso de vocês, a quantidade de dígitos com que a gente representa números é uma quantidade finita e, portanto, lá dentro do computador tudo é um espaço finito e, portanto, as variáveis seriam todas discretas, digamos assim. Mas, quando a variável, pensa, por exemplo, a altura de uma população. Você tem uma população grande e você olha a altura das pessoas. É mais adequado tratar como uma variável contínua, em que a altura poderia ser, em princípio, um número real. Na prática, ele vai ter uma quantidade finita de casas na representação interna do computador. Mas os conceitos, a abordagem, a maneira de pensar é mais adequado que a gente pense como variável contínua. Então, interessa, mesmo lembrando que no mundo real todos os números têm uma representação finita, distinguir quando a variável aleatória toma valores num conjunto pequeno, entre aspas, que eu vou chamar de enumerável, e quando ela toma valores num conjunto grande, que eu vou pensar que o melhor abordagem é como variável contínua. Uma outra coisa importante de pensar é que a variável aleatória ela toma valor numérico. É uma opção. Muitas vezes a descrição de um fenômeno poderia ser feita com aquilo que a gente chama de análise qualitativa dos dados. Não tem nada de, em princípio, errado, mas quando os dados estão numa forma qualitativa, a gente não consegue fazer um tratamento mais matemático, mais formal. Um exemplo que eu sempre apresento quase que em tom de... é quase uma anedota, Se você pergunta as cores preferidas de pessoas e você tem uma pessoa que prefere vermelho e outra pessoa que prefere amarelo, não dá para fazer a média e dizer que em média se prefere laranja. Isso não faz sentido. Então, quando nós queremos fazer tratamentos matemáticos, calcular média, calcular desvio padrão, calcular variância, fazer tomadas de decisão de uma maneira mais científica, é melhor que a variável, que os nossos elementos sejam todos numéricos. Vocês já vão ver no primeiro exemplo como que eu vou colocar o foco numa maneira de dar uma resposta numérica para o evento que eu vou analisar. Então, só detalhando um pouquinho melhor, variáveis aleatórias são funções, então, numéricas no sentido que o conjunto imagem são números, não são qualidades, e que estão definidas no nosso espaço amostral. Por exemplo, o lançamento de 2 dados.
Quando nós falamos no lançamento de dois dados, eu tenho os dois resultados, né, dos dois dados. Eu poderia pensar no espaço amostral como colocando um par de números. Saiu 3 no dado 1, saiu 5 no dado 2. Agora, essa maneira de olhar como dois números, ela não é adequada para eu fazer os tratamentos matemáticos. Dependendo do fenômeno que eu estou analisando, eu vou introduzir uma variável aleatória diferente, que é a variável numérica adequada para o meu fenômeno. Por exemplo, num jogo, né, de apostas com dois dados, as pessoas podem estar interessadas na soma do resultado dos dois dados. E aí a variável aleatória vai ser esse número, resultado da soma dos números que apareceram nas duas faces. Eventualmente, poderia alguém estar interessado no produto desses dois números ou em alguma outra métrica numérica dos elementos que nós temos. Eu vou detalhar esse exemplo dos dois dados, da soma dos dois dados, e eu vou fazer um comentário aqui histórico importante, que orienta por que a gente dá o tratamento que a gente vai dar. Observa que interessante, quando você lança dois dados, o número 6, ele pode aparecer como 1 mais 5, 2 mais 4 ou 3 mais 3. E o número 7 pode aparecer como 1 mais 6, 2 mais 5 e 3 mais 4. Apesar de ter 3 maneiras para cada um, né? Aparentemente tem 3 maneiras de obter 6, 3 maneiras de obter 7, o 7 é mais provável do que 6. O Galileu Galilei viveu de 1564 a 1642, teria sido um dos primeiros a observar esse fato, e o que se conta, alguns historiadores relatam, que alguns amigos do Galileu teriam perguntado para ele, pessoas que jogavam muito, eram jogadores profissionais, e que observavam que apesar desta aparente igualdade de oportunidades, um aparecia mais. O exemplo histórico básico, o Galileu, perguntaram para o Galileu, era com 3 dados e não com 2. E isso é muito interessante de observar, e isso explica por que a abordagem vai ser a que eu vou fazer nos próximos minutos. Se você tiver dados equilibrados, que nós chamamos de dados honestos, quer dizer, se você tiver dados em que a chance de sair 1, 2, até 6 é a mesma para os dois dados, e se você jogar 2 dados e calcular a soma, o 7 vai aparecer mais do que o 6. Se você fizer o registro de frequência, depois de um tempo você vai começar a perceber que tem uma pequena tendência de aparecer mais o 7. E sabe por que o 7 aparece mais? Porque o 6 tem esse 3, 3, que se você inverter dá no mesmo, e aí eu contei uma vez só. Quando eu for montar o espaço amostral desse experimento, eu vou contar 1, 5 e 5, 1 como diferentes. Ou seja, essa possibilidade de obter o 6 como 1 mais 5 vai aparecer 2 vezes. Vai aparecer como 1, 5 e 5, 1. O 2, 4 também, 2, 4, 4, 2. E essa 3, 3 vai aparecer uma vez só. Então aqui, na verdade, vão aparecer 5 possibilidades de obter 6, e não 3. Vão aparecer 5. No 7, 1, 6 e 6, 1, 2, 5 e 5, 2, 3, 4 e 4, 3. No 7 vão aparecer 6 possibilidades de obter o 7, e é por isso essa distinção entre o 6 e o 7. O 7 tem 6 maneiras, num total de 36, como a gente vai ver, e o 6 tem 5 maneiras, num total de 36. E às vezes, quando eu explico isso numa aula, alguns alunos observam, mas você não, como se eu tivesse, de alguma forma, dando menos importância para o 6. O importante é perceber que se o dado estiver equilibrado, isso vai acontecer no mundo real. Se você fizer o experimento com dados honestos e anotar os resultados, o que a gente chama de tabela de frequência, você vai encontrar mais vezes o 7 do que o 6. Isso é real, isso não é teoria. Na verdade, a teoria que eu vou mostrar em seguida, ela foi feita para ser coerente com a realidade. Quem veio antes foi a realidade. A teoria está sendo uma representação adequada da realidade. E o Galileu tem, então, uma participação interessante nisso. Então vamos voltar para o nosso experimento. Lançamento de 2 dados e observar, o que nós estamos observando é a soma. O resultado do lançamento de 2 dados está aqui.
1, 2, 3 até 6, 2, 2, 2, 3. Observe, 2, e 2, eu coloquei como elementos distintos. O primeiro dado sai 1 e o segundo dado 2, ou o contrário. Observe que o 2, aparece uma única vez nessa tabela. Então, esta tabela, de alguma forma, ela está colocando mais incidências para 1, 2, 2, 1 do que para 2, 2. E é bom que seja assim, porque se os dados forem honestos, isto é assim. Até chegar no 6, 6, e nós temos 36 elementos aqui nesse espaço amostral. A variável aleatória soma está aqui, é a variável que associa ao par ij a soma I mais j. E ela toma valores nesse conjunto de 2 até 12. Né? O mínimo que pode acontecer é 1, 1 e o máximo que pode acontecer é 6, 6. Esses elementos, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 6 até 6, 6, são 36 elementos equiprováveis. Mas aqui, se os dados forem honestos, mas aqui eu não tenho valor numérico, variável numérica. Quando eu associo ao número 2 até 12, eu passo a ter variável numérica. Só que aqui não é equiprovável. É muito mais difícil sair 12, e todo mundo tem essa experiência quando joga joguinhos que usam dados. Raramente a gente tira 6, 6, e muitas vezes a gente tira 3, 4, 2, 5, e o 6, o 7 aparecem muito mais. Quer dizer que esses números não são equiprováveis. E foi isso que o Galileu observou com bastante precisão. Essa variável aleatória soma, ela está associada a uma distribuição de probabilidade. Essa distribuição reflete a realidade do experimento que nós estamos fazendo. Se os dados forem equilibrados, ela é uma distribuição de probabilidade. Se os dados não forem equilibrados, aí é outra variável aleatória, com outra distribuição de probabilidade. Em os dados sendo equilibrados, a probabilidade de sair soma 2 é igual à probabilidade de sair soma 12 e é 1 em 36. Soma 3 é igual a soma 11 e tem duas maneiras nas 36. Pode ser 1, 2 ou 2, 1. E a probabilidade é 1 sobre 18. Se vocês fizerem a tabela de frequência, ficarem jogando os dois dadinhos e ficarem observando os resultados, vocês vão ver que o resultado soma 2 aparece, à medida que vocês colocarem muitas observações, metade das vezes do que aparece soma 3. Soma 3 aparece o dobro do que soma 2 quando a gente realiza o experimento. E é isso que essas duas ideias, espaço amostral, variável aleatória e distribuição de probabilidade, estão tentando refletir. Soma 4 aparece com 3 maneiras, é 1, 3, 2, 2 e 3, 1. E o 2, 2 eu conto uma vez só, o 1, 3 e o 3, 1, cada um também uma vez só, mas observem, 1, 3, 3, 1 aparece mais do que 2, 2. Se vocês fizerem a tabela de frequência de soma 4, só observar o que acontece quando a soma é 4, quando a soma é 4. Muito mais vezes a soma é 4 por causa de 1, 3 do que de 2, 2. 2, 2 aparece metade das vezes. E tudo isso está refletindo esta realidade. É muito bonito fazer essa abordagem. Soma 5 tem 4 maneiras, que é 1 mais 4, 2 mais 3, 3 mais 2, 4 mais 1. 6, e que é a mesma coisa que o 9, 6 e 8 também é igual, tem 5 maneiras. E o 7 tem 6 maneiras, que reflete aquilo que o Galileu percebeu lá atrás, que o 6, por conta do 3 mais 3, aparecia menos do que o 7, que os números eram distintos. Muito bonito isso. E a soma 7 tem probabilidade 6 sobre 36, que é um pouquinho maior do que 5 sobre 36. O que se conta é que os amigos do Galileu perceberam essa diferença, perguntaram para o Galileu e o Galileu respondeu corretamente. Quando a gente tem uma variável aleatória, a gente pode fazer a média dos resultados, porque são numéricos. E a média é uma média ponderada, na verdade, e ponderada, se a gente pensa lá nos 36 resultados daquele lançamento de 2 dados, é ponderada pelo número de vezes que as coisas aparecem. Quando a gente introduz probabilidade, na verdade a esperança é a soma do valor numérico da variável aleatória pela probabilidade daquele valor numérico. A probabilidade aparece como peso. O que é mais provável vai contribuir com mais para a chamada esperança ou valor esperado ou média da variável aleatória. Esse é um conceito bonito também. Fazer a conta aqui facilmente para um dado, lançamento de um dado, supondo que o dado é honesto, portanto
que cada um dos 6 números tem a mesma probabilidade, 1, 2 até 6, cada um com um sexto, então aqui fica 1, 1 sexto, mais 2, 1 sexto, mais 3, 1 sexto, mais 4, 1 sexto, mais 5 vezes 1 sexto, mais 6 vezes 1 sexto, que é essa soma, e a média é 3,5, o valor esperado. E é curioso observar isso. Às vezes, o valor esperado, a média, a esperança, não é um número do conjunto de valores da variável aleatória. A variável aleatória é um dado, nunca assume 3,5. Nunca vai acontecer de ser 3,5, mas essa é a média, é o valor esperado. É em torno disso que os resultados flutuam. Vou deixar para vocês pensarem na valor esperança no lançamento de 2 dados, aquele que a soma vai de 2 a 12. Vou fazer um exemplo de como que a gente usa isso para a tomada de decisões. Mostrar para vocês a história de uma roleta. A roleta é um jogo muito comum em cassinos. O exemplo mais simples de roleta é aquela que tem 37 números, que estão numerados de 0 a 36. O 0 é de uma cor branca, o 0 é a casa que ganha quando sai o 0. E tem 18 números vermelhos e 18 pretos que estão lá alternados na roleta. E você pode apostar como quiser, você pode apostar um número, você crava num número, aposto que vai sair o número 17. Ou você pode apostar que vai sair um número vermelho, ou que vai sair um número preto, ou que vai sair um número como você quiser. E basicamente o pagamento é maior quando aquela aposta que você fez tem menos chance de sair. Não é inversamente proporcional no sentido matemático do termo, mas é que essa ideia, se você faz apostas mais difíceis, o ganho é maior. Vou mostrar para vocês uma coisa em que a gente usa essa ideia de esperança em cima desse exemplo. Imagine alguém que vai jogar da seguinte forma, isso é das coisas mais clássicas em roleta. Ele joga num conjunto de 12 números, lembra que são 36? Isso aqui então é um pacote de 1/3. Por exemplo, pode pegar os primeiros 12 números iniciais. A maioria dos cassinos, o que é comum nas roletas, é que quando alguém faz essa aposta em 12 números, eles pagam 2-1. Ou seja, para cada unidade monetária apostada, a casa vai te pagar 2 se você acertar. Então, se alguém apostar nos 12 números iniciais e apostar R$10, se for esse mesmo sorteio, ele vai receber os 10 de volta e vai ter um ganho de 20. Eles vão pagar 2-1. Aquilo que ele apostou, ele recebe de volta, ele não ganhou nada, ele investiu e recebeu de volta, e ganho real ele tem 20. E claro, se ele perder, ele tem um ganho de menos 10, ele perdeu os 10 que ele investiu. Tá? Vou construir 2 variáveis aleatórias, número observado e a outra variável ganho do jogador. E, bom, claro, vamos admitir que o cassino é, entre aspas, honesto, que então todos os números têm a mesma chance de serem sorteados, portanto 1/37. Lembra que tem o 0, que é da casa. Se a variável aleatória x, número observado, que é o resultado da roleta, tomar valores entre 1 e 12, a variável aleatória ganho do jogador é 20, porque ele apostou nos 12 iniciais. Se a variável aleatória x, número observado, estiver entre 13 e 36, então entre 13 e 36 ou 0, o ganho é menos 10, porque aí a pessoa perde. Pergunta qual é a esperança desta variável aleatória y, ganho do jogador. O que ela responde quando eu calcular? Ela responde o seguinte: se uma pessoa for para um cassino e ficar regularmente, sistematicamente apostando desta forma, nos 12 números iniciais, o que a gente espera que vai acontecer? Ele vai ter o Q como ganho. E olha só, em cada rodada, qual que é a esperança? É a soma do número vezes a probabilidade. Ganho 20 tem probabilidade 12/37 e ganho menos 10 tem probabilidade 25/37. E é só fazer a conta. Aqui tem um 240, 20 vezes 12. Aqui tem um menos 250. Então a esperança que ele ganhe é negativa. A pessoa vai perder dinheiro.
Todo mundo sabe disso, mas muitas pessoas gostam de apostar porque gostam de apostar. O que a matemática nos ensina é que as pessoas vão perder e que, portanto, se eles me pedirem um conselho, o meu conselho é não apostem. E nessa linha a gente consegue fazer coisas técnicas nisso. Por exemplo, o conceito de variância é definido a partir de uma nova variável aleatória auxiliar. Tendo a variável aleatória x, a gente faz x menos a média. É assim que foi definida a variância lá no ensino médio para você. Pegava o valor da variável menos a média, elevava ao quadrado. Esse elevar ao quadrado aqui é para evitar cancelamentos de sinal. E daí fazia a média. Variância era o desvio quadrático médio de uma variável. E a média é aqui, exatamente, a gente vai fazer esta nova variável. E variância, que é o quadrado do desvio padrão, é a esperança desta nova variável. E aqui eu tenho as contas no caso do lançamento de um dado, que a média é 3,5. Se sair 1 ou 6, isso aqui é 2,5, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado, eleva ao quadrado. E aí faz a esperança desta nova variável, e essa esperança é 2,9, e a raiz quadrada disso é o desvio padrão. Quer dizer, a ideia de variável aleatória permite esse tratamento matemático, numérico de todos esses conceitos. Continuamos com variável aleatória na próxima aula, ok?